Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 pessoas famosas que têm transtorno de personalidade borderline. Nesse canal nós falamos sobre psicologia, neurociência e autoconhecimento de forma prática e de forma muito compreensível e fácil. E aqui eu quero trazer clareza sobre esse transtorno de personalidade borderline e também apresentar 5 pessoas famosas que têm esse transtorno e talvez você não sabia. Romani, mas o que é o transtorno de personalidade borderline? O transtorno de personalidade borderline é muito confundido com aquela ideia de transtorno bipolar. A diferença principal, o border, ele é mais intenso, às vezes tem mais dependência emocional, flutuações de humor que podem acontecer no mesmo dia, diferente de passar certo tempo naquele período depressivo, certo tempo naquele período maníaco. O transtorno de personalidade borderline tem essas oscilações de humor muito rápido e intensamente. Às vezes, eu tenho certeza que você conhece alguém aí que talvez tenha alguns desses traços, que chega perto de uma pessoa e diz que é o amor da vida e que aquela pessoa é o melhor amigo e que está muito intenso e de repente, do nada, essa mesma pessoa está falando mal daquela pessoa que teoricamente deveria ser o melhor amigo dela de acordo com ela mesma há alguns minutos ou dias atrás. Então, o transtorno de personalidade borderline tem essas oscilações de humor, essas oscilações em relação à própria imagem, às vezes questão de chamado promiscuidade sexual, às vezes até compulsões sexuais, são características comuns do transtorno de personalidade border. Mas é importante entender que, assim como qualquer que seja o transtorno, é possível não só conviver, mas conviver bem com esse transtorno e conseguir bons resultados com o tratamento se for feito de forma adequada. Mas agora que você já começou a entender como funciona o transtorno de personalidade border, vamos direto para os 5 famosos que têm esse diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e talvez você não sabia. O primeiro deles aqui, que teve infelizmente um final trágico, a Amy Winehouse. Como é que fala o nome dela, inclusive? O Amy Winehouse. Como é que fala o nome dela? O Amy Winehouse, não é? O Amy Winehouse. A Amy Winehouse, ela infelizmente acabou tirando a própria vida. Uma das coisas que contribui para esse processo foi o vício. Inclusive, pessoas com transtorno de personalidade border têm mais facilidade com ter vícios, porque como tem mais oscilação de humor, essas pessoas tendem a ter mais facilidade com se envolver com vícios e se afundar em alguns desses vícios. E às vezes tem essa oscilação de vivenciar picos de depressão, de vivenciar picos maníacos. E a Amy foi um exemplo clássico desse transtorno extremamente aflorado e ela infelizmente acabou tirando a própria vida. Infelizmente também essa é uma das características que acompanham alguns casos. Mas calma, porque tem outros casos aqui com finais bem mais felizes. Você percebe também, além da Amy Winehouse, outras pessoas famosas. Angelina Jolie. Angelina, fala Jolie ou Julie? Vamos lá, me explica aqui nos comentários como fala o nome dela. É Jolie ou Julie? Beleza, Angelina Jolie. A Angelina, ela já manifestou vários desses sintomas e falou abertamente sobre isso, tanto essa questão da autoimagem, às vezes olhando para o próprio corpo, às vezes essa questão da promiscuidade e essa questão também das oscilações de humor. Isso dificultou para ela em vários momentos durante a carreira, chegando a ter pontos onde ela pensou em desistir, mas ainda assim ela continuou e hoje está muito bem relacionada como já foi no passado. E ela mesmo enfrentando o transtorno de personalidade border, conseguiu se sair muito bem na carreira como atriz e também se apegou muito a causas sociais, causas de fazer adoções, hoje com os filhinhos lá, a filha também com o Brad Pitt e assim por diante. E falando desses transtornos, depois eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e outros transtornos que famosos que você não sabia tem. Por exemplo, você sabia que o Brad Pitt já falou abertamente que ele sofre com depressão? Então, é isso daí, é importante entender que acontece com qualquer pessoa independente da classe social. Então, voltando aqui no transtorno de personalidade border, e que talvez alguma dessas pessoas você se identifique. Britney Spears. A Britney Spears também enfrenta o transtorno de personalidade borderline. Ela teve uma infância, uma adolescência conturbada. Desde muito jovem, ela conseguiu sucesso na carreira muito rapidamente. Isso acabou
prejudicando ela emocionalmente, de acordo com ela mesma, em alguns pontos ali durante a adolescência. A Britney teve desafios tanto na infância quanto na adolescência em relação à criação familiar e em relação a tudo que foi se sucedendo na história dela, o sucesso do dia para a noite, entre aspas, porque ela começa a entrar em aulas de danças desde os 3 anos de idade. Havia muito uma pressão para que ela fizesse sucesso desde cedo e por ela não conseguir lidar emocionalmente com o que estava acontecendo, a Britney teve também confiscado vários dos seus próprios ganhos. Basicamente, o pai dela, ele começa a controlar a fortuna dela em benefício da própria Britney. Chegou a acontecer até o movimento Free Britney, porque ela chegando a ganhar um salário extremamente baixo, enquanto ela ganhava milhões e milhões de dólares. Em alguns lugares diziam até que ela ganhava menos de $2.000 por mês para sobreviver, enquanto que os ganhos dos shows e das apresentações giravam em torno de múltiplos milhões. Mas Romani, peraí, o que você acha disso? Por um lado, tem pessoas pensando em ajudar, porque poderia ser que por questões emocionais ela poderia fazer alguma coisa de desfazer da fortuna dela, ou quando ela era muito jovem poderia ter bagunçado, acabado com aquele dinheiro. Por outro lado, era a vida dela, então ela deveria ter a opção de escolha. Mas depois desse movimento, ela conseguiu voltar a ter mais controle, ela conseguiu, hoje ela lida muito melhor com as questões relacionadas ao border. E mesmo em várias mídias, em vários locais falando que a Britney tem o diagnóstico de border, na minha visão, baseado do que a Britney apresenta comportamentalmente, a Britney tem mais traços do transtorno de personalidade bipolar do que necessariamente o border. E às vezes acontece essa confusão porque em vários pontos eles são semelhantes. A diferença é que o borderline ele é mais intenso, as mudanças no mesmo dia, as oscilações de humor, a dependência emocional, enquanto que o bipolar, as oscilações tendem a não ser necessariamente tão intensas e tão no mesmo dia. O que isso significa? Significa que uma pessoa pode passar um longo período por estágios de depressão, um longo período também por estágios de mania, e geralmente os estágios de depressão tendem a ser maiores, diferente do border, que as oscilações são vistas quase que instantaneamente. No mesmo dia você percebe que a pessoa parece que está super bem, no mesmo dia parece que a pessoa está no fundo do poço. E agora, mais um famoso aí que pode te chamar a atenção. A Lady Di, exatamente, a Princesa Diana. A Princesa Diana, ela foi caracterizada com transtorno de personalidade borderline. Ela enfrentava problemas com a depressão, que é uma das características também desse transtorno em comorbidade muitas vezes. A Lady Di, ela tinha traços fortes também dessa questão da dependência emocional. Ela enfrentou depressão pós-parto com os filhos que foram nascendo ali do casamento, as traições que aconteciam, foi contribuindo para que esse transtorno se intensificasse ainda mais, mas várias das características do transtorno de personalidade border podem ser encontradas na Lady Di, na Princesa Diana, que era um ícone ali na Inglaterra, e não só na Inglaterra, mas no mundo também. Então percebe que mesmo na realeza é possível encontrar pessoas que sofrem desses transtornos de personalidade, transtornos emocionais. E outra pessoa que é muito famosa, que eu tenho certeza que você vai conhecer e que tem essas características do transtorno de personalidade borderline e que foi um símbolo sexual durante toda uma época, foi Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ela não só foi um símbolo sexual da sua época, mas ela apresentava várias características fortes do transtorno de personalidade border. Uma das coisas que contribuiu também foi todos os traumas e a criação de como a Marilyn viveu a vida dela. Ela foi abandonada muito cedo pelo pai, então ela ficava buscando aquela figura paterna. A mãe também abandonou muito cedo. A mãe já tinha traços também desse transtorno de personalidade borderline, de dependência emocional, de buscar aquele relacionamento com a pessoa com quem ela teve a filha, a Marilyn. E a mãe, inclusive, chegou a ser internada em uma casa de cuidados. A Marilyn teve que ser levada para um orfanato.
ela cresceu em um orfanato com condições desafiadoras. Existem histórias de que ela sofreu abusos na infância que contribuiu para o processo dos desafios emocionais se intensificarem ainda mais. Quando ela entra na indústria do cinema, ela entra muito jovem, sem ter uma base ou pessoas para orientar ela de forma emocional, de forma a dar a estrutura que ela precisaria para poder segurar mais a barra para lidar com todo aquele sucesso. Isso vai dificultando e criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento desse transtorno que, lógico, tem a parte de origem orgânica, de parte biológica, mas também o meio influencia muito nos desenvolvimentos dos transtornos psicológicos e mentais. Tanto que percebe que pessoas que sofreram traumas, principalmente na infância, tendem a ter uma chance muito maior de desenvolver, seja transtornos de depressão, seja de transtornos até mesmo de personalidade. Na infância, o nosso cérebro está sendo construído. Então, imagina isso, uma criança, olha como é o cérebro de uma criança de 1 ano de idade, olha como é o cérebro de uma criança de 7 anos de idade. Ele se modifica muito. Então, as informações que nós recebemos ali nos acompanham muito também biologicamente falando. Então, a Marilyn, para entender um pouco mais dos desafios, ela chegou a sofrer 12 abortos. Imagina isso, o quanto para uma pessoa carregar nas costas a experiência de ter sofrido 12 abortos pode ser prejudicial para a sanidade mental de uma pessoa. Nas primeiras vezes, basicamente a indústria do cinema quase que forçava ela a realizar esses abortos, até porque ela era muito jovem, não tinha informação ou pessoas para poder conversar sobre que dessem uma segunda opinião de forma imparcial, e as pessoas com quem ela conversava tinham total interesse para que ela cometesse os abortos, para que fosse mais fácil de continuar a indústria do cinema girando. Ela gerava muito lucro para a indústria do cinema. Então imagina isso, o período de uma gravidez poderia significar 1 ou mais filmes que deixariam de ser feitos. Isso, em termos de lucratividade, faria com que muita gente talvez até deixasse de lucrar com aquilo e até perder o emprego em alguns casos. Alguns tipos de trabalhos que, se ela tivesse passado aquele período grávida, talvez não teria acontecido. Papéis como Os Homens Preferem as Loiras e outros filmes que hoje se tornaram destaque ali na época da Marilyn, aconteceram porque houve abortos prévios a esses filmes acontecerem, infelizmente. E também essa questão da promiscuidade sexual, naquela época não havia uma orientação clara e ela era muito jovem, cresceu em um orfanato, as pessoas que viviam ali em sua volta, infelizmente, acabavam se aproveitando. Ela tinha traços dessa dependência emocional, que é muito caracterizada também no transtorno de personalidade borderline. Isso foi se agravando. Agora, não foi somente, os abortos não foram somente relacionados a questões de a indústria do cinema, incentivar e assim por diante. Nos primeiros até que sim, mas no final ela já estava querendo ter filho e não estava conseguindo, porque devido a sofrer tantos abortos forçados, depois começou a acontecer dela sofrer abortos espontâneos, mesmo quando ela estava querendo ter filhos, e isso acaba prejudicando o corpo e a sanidade mental dela. Ela chegou a se relacionar com pessoas extremamente famosas daquela época, por exemplo, o próprio presidente Kennedy, os irmãos do presidente Kennedy tinham relacionamento sexual com a Marilyn. E não necessariamente sabe-se se ela queria ter esses tipos de relacionamento, não sabe-se exatamente como era ali a relação. Inclusive, existem especulações, teorias de que talvez a Marilyn não tenha sofrido uma overdose ou se matado, como em alguns veículos são descritos. Alguns veículos dizem que ela foi meio que incentivada a tirar a própria vida porque ela tinha informações privilegiadas. Existem várias especulações sobre esse assunto. E para fechar aqui, eu quero deixar mais uma pessoa extra e me fala aí, qual que é a sua opinião em relação ao que aconteceu na morte da Marilyn Monroe? Você acha que ela tirou a própria vida? Você acha que ela sofreu uma overdose? Você acha que por ter informações privilegiadas, quem sabe,
pelo relacionamento com o presidente e assim por diante, ela foi incentivada a ter essa overdose ou quem sabe até mesmo um assassinato, até porque se a gente parar para pensar, nos Estados Unidos, o próprio presidente Kennedy e os seus irmãos foram assassinados. E colocando aqui um pouco mais uma pessoa com border. Antes, coloca aí nos comentários, lembra de se inscrever e deixar o gostei. Se você gostar e quiser se inscrever, é claro, aqui a gente fala sobre psicologia, neurociência e autoconhecimento. E a última pessoa que eu quero deixar falando sobre esse transtorno de border, que vai ficar mais de 5, mas eu acho que pode acrescentar aqui, é a Lindsay Lohan. Como que fala o nome dela? Esses nomes em inglês é engraçado aí, mas bora pra frente. Lindsay Lohan. Ela teve vários problemas com vícios em drogas, em álcool. A Lindsay, ela tem características do transtorno de personalidade borderline fortes também, até em relação às questões sexuais, que são características também desse transtorno, a chamada promiscuidade sexual ali, a questão de o envolvimento com vícios mais facilmente. Ela chegou até mesmo a ser presa por envolvimento com drogas, a estar dirigindo enquanto estava bêbada. Ela teve grandes problemas na carreira como atriz e hoje ela já está dando a volta por cima, está conseguindo bons papéis de novo. Então é importante lembrar que mais importante do que me deram, o que tentaram fazer de mim, é como eu venho reagindo e fazendo do que tentaram fazer de mim. Como assim, Romani? O Sartre já falava sobre isso, o filósofo Sartre. Mais importante do que o que me fizeram é como eu vou reagir em relação ao que me fizeram. E ali, trazendo clareza sobre esse transtorno de personalidade borderline. Romani, quer dizer então que eu tenho esse transtorno, eu não vou ter nenhuma chance de ter controle sobre as minhas emoções? Não. E aí que vem um ponto importantíssimo. Eu quero até usar como uma forma de analogia esse copo aqui e pegar esse outro recipiente aqui. É como se uma pessoa saudável, ela fosse esse copo maior. E uma pessoa com transtorno de personalidade border é como se ela fosse um recipiente menor. Então essa pessoa, dependendo do que acontece no dia a dia dela, fica mais fácil de transbordar água. É como se todo problema que acontecesse, toda coisa que gera estresse, que talvez provoque alteração de humor do meio externo em relação a mim, vai enchendo o recipiente. Uma pessoa que está saudável emocional e mentalmente é como se fosse esse recipiente maior. Uma pessoa que esteja enfrentando o transtorno de personalidade borderline é como se ela fosse esse recipiente menor. Não quer dizer que ela não pode ter uma vida boa e ter uma boa sanidade mental. Quer dizer que ela vai precisar cuidar mais do estilo de vida dela. Exemplo, enquanto que uma pessoa comum, ela sofre vários estresses ou vários desafios no dia, ela ainda assim pode não estourar emocionalmente, não transbordar a água aqui. Uma pessoa com border, ela vai precisar cuidar mais do sono, cuidar mais da alimentação, cuidar mais do estilo de vida. E de acordo com esses cuidados e também fazer terapia, investir em autoconhecimento vai ser essencial para esse processo, ela pode inclusive ir aumentando o tamanho desse recipiente. É claro que essa outra pessoa aqui que está saudável emocionalmente e mentalmente, ela vai ter mais facilidade e ela pode também aumentar o recipiente dela. Só que isso não quer dizer que é impossível para a pessoa com border ter uma vida super saudável e estar bem emocionalmente, desde que ela cuide do estilo de vida, invista em autoconhecimento, em autocuidado. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Se você quiser fazer parte da maior plataforma de psicologia com hipnoterapia, para conhecer mais sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, baseado na psicologia, na neurociência, de forma muito profunda, lembra que aqui na descrição desse vídeo tem um link para você saber todos os detalhes e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. Compartilhe esse vídeo com quem você acreditar que pode se beneficiar em conhecer mais sobre esse transtorno de personalidade borderline e também sobre as emoções e comportamentos.